Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo o assim chamado tempo comum da igreja. Chegamos ao terceiro domingo do tempo comum. E a primeira impressão que a gente pode ter é que quando falamos o tempo comum, imaginamos que a gente não tem nada para celebrar. Passou o Natal, passou a festa da Epifania, passou a festa do batismo de Jesus, e nós poderíamos cair na tentação de entrar numa monotonia, achando que não temos nada para fazer, por isso chamamos o tempo comum. Mas não é verdade. O tempo comum para a igreja é o tempo da vida pública de Jesus. Logo depois de batizado nas águas santas do Jordão, Jesus, tentado pelo diabo, vencendo toda a tentação, inicia a sua vida pública, o seu ministério. Ele assume para si a missão que o Pai lhe confiou. E esta missão, ela começa justamente entre os seus. Jesus volta para a Galileia, onde ele havia crescido junto com os seus pais. Deixa Nazaré e vai para Cafarnaum, toda a região da Galileia. E ali, junto ao lago da Galileia, Jesus inicia a sua vida pública e começa o seu ministério chamando aqueles que seriam os continuadores da sua missão, aqueles aos quais deu o nome de apóstolos. Jesus, portanto, meus irmãos e irmãs, começa a chamar os seus. Ele vê Pedro e André, depois também vê Tiago e João. Ambos estavam lavando as suas redes, pescando, porque eram pessoas que exerciam a sua profissão como pescadores junto ao lago da Galileia. E Jesus vai dizer a eles: segui-me. E o Evangelho diz que eles, imediatamente, deixando tudo, se fazem discípulos de Jesus. Aqui nós lembramos que estamos no ano vocacional da igreja. Nós estamos vivendo um ano vocacional que começou no final do ano passado e se estende até a festa de Cristo Rei deste ano. Nós também, assim como os discípulos, somos chamados a sermos continuadores da missão de Jesus. E por isso, neste ano, na festa da Penha, de 9 a 17 de abril, nós queremos viver intensamente este chamado, com Maria, chamados a servir, inspirados no ano vocacional. Somos chamados a servir onde quer que nós estejamos, dentro de casa, sendo pai, mãe de família, irmão, filho, vô, vó, lá dentro de casa, mas também dentro da comunidade, como leigo, como catequista, ministro da Eucaristia, equipe de liturgia, como religioso, religiosa, como padre. Somos todos chamados a servir. E aqui, inspirados por Maria, com Maria, chamados a servir.
E voltando ao Evangelho, Jesus, ao passar, vê Pedro e André, vê Tiago e João, e chama a cada um pelo nome para ser discípulo dele, assim como também nos chama pelo nome no dia do nosso batismo, para que nós sejamos continuadores da sua missão. O chamado, meus irmãos e irmãs, é sempre pessoal. Deus nos olha com amor, com afeto, com carinho. Deus não se esquece de ninguém. A todos tem uma palavra de amor, de afeto, de ternura. Deus nos chama, repito, individualmente, mas para viver uma missão comunitária, para viver em comunidade. A pequena comunidade da família, a pequena comunidade da igreja, a comunidade da sociedade, onde quer que a gente trabalhe, onde a gente esteja, nós sempre vivemos em comunidade. E viver em comunidade é sempre um desafio. Por isso, Paulo, na segunda leitura que nós ouvimos da carta dele aos Coríntios, ele vai escrever para esta comunidade que ele pessoalmente fundou, dizendo: olha, eu estou triste, porque eu vejo vocês divididos. Alguns estão dizendo que são de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefas, né? Ele diz: e eu sou de Cristo. É verdade. Parece que Paulo está falando para os nossos dias, né? Os problemas que as comunidades viviam no tempo de Jesus, no tempo de São Paulo, parece ser os mesmos problemas que nós também vivemos. Quantas divisões, quantas brigas, quantas discussões desnecessárias. Brigamos por tão pouca coisa, né? Brigamos entre nós, brigamos com o padre, brigamos com não sei quem, né? Brigamos por um folheto na igreja, por um livro, brigamos por uma flor, quem decorou, quem não decorou a igreja, brigamos por uma toalha de altar, brigamos por tão pouco. Agora, se nós brigássemos por Jesus, né? Por Jesus, né? Quem sabe essa briga teria sentido, né? A gente fica brigando pela decoração, às vezes, do altar. Por que não está mais lá do lado esquerdo, do lado direito, né? A gente perde tempo. E Paulo diz: olha, vocês precisam brigar, não por Cefas, por Apolo, né, por mim, mas vocês devem discutir e vocês devem viver, batalhar, né? Devem ter o seu sentido em Jesus Cristo. E ele diz assim: será que Cristo estava dividido? Com certeza não. Cristo é a expressão máxima do amor, da unidade. Então hoje, meus irmãos e irmãs, nós queremos, chamados por Jesus, conforme nós ouvimos no Evangelho, Ele chama a cada um de nós pelo nome, nos chama a viver a unidade, a comunhão. Nós queremos sair daqui deste convento, desse espaço de oração, não divididos, mas sempre mais unidos, construtores de comunidade, construtores de comunhão, elos de unidade. Nós somos irmãos e irmãs uns dos outros. Nós não disputamos espaço. Nós não somos melhores, né, uns em relação aos outros, mas nós somos irmãos uns dos outros. E procurando viver sempre a comunhão, a vida de comunidade. Que Deus nos ajude a viver esta santa palavra na força de Cristo,
na cruz de Cristo. Assim seja. Amém.